É madrugada. Lá fora, o céu está escuro e o vento sopra com força. Dentro do quarto, o coração bate acelerado. Você olha para o teto, mas as perguntas continuam rodando na mente. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus me esqueceu? Todos, em algum momento, se sentem assim, sozinhos, perdidos no meio da tempestade. Pode ser uma notícia inesperada, uma perda que tira o chão ou simplesmente aquela angústia que não se explica. Nesses momentos, até o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É como se estivéssemos num barco frágil, cercado por ondas imensas, tentando remar contra algo que não conseguimos controlar. Os discípulos também passaram por isso. Estavam no mar, obedecendo a ordem de Jesus de atravessar para o outro lado. Não estavam fugindo nem cometendo erros. Mesmo assim, foram surpreendidos por uma tempestade violenta. O barco sacudia com força. O vento era contrário. A noite estava avançada e o socorro não parecia perto. Já era a quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Quando já fizeram tudo o que podiam, mas nada muda. A angústia de esperar uma resposta sem saber quando ou se ela virá é das mais difíceis. O medo nos faz imaginar o pior. A mente nos sabota. O tempo parece mais lento. E é nessa escuridão emocional que surgem pensamentos de dúvida, de culpa, de abandono. Será que Deus se importa? Porque Ele não faz nada. No meio da noite escura da alma, a fé é testada. E a resposta parece distante. Mas o que os discípulos não sabiam é que, mesmo em silêncio, Jesus já estava a caminho. Ele não os tinha deixado sozinhos, e não deixou você também. No auge do desespero, quando tudo parece perdido, algo completamente fora do comum acontece. Os discípulos, molhados, exaustos e apavorados, veem uma figura se aproximando no meio da escuridão. Não faz sentido. Está vindo sobre as águas, e naturalmente o pânico aumenta. Eles não reconhecem Jesus. Pensam que é um fantasma, gritam de medo. O coração dispara ainda mais. O instinto é o terror, porque quando a dor é grande demais, até a presença de Deus pode parecer algo assustador. Mas no meio daquele cenário de confusão, uma voz se destaca. Não é grito nem trovão. É firme, mas serena. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Essas palavras cortam a ventania e tocam diretamente na alma. Jesus não grita para mostrar poder. Ele se apresenta, e essa presença muda tudo. Não é apenas uma ajuda, é Ele mesmo, o Criador do mar, agora caminhando sobre ele, o Senhor das tempestades, vindo ao encontro de quem está à beira do colapso. Pedro, impulsivo, faz algo que ninguém esperava. Ele não pede um milagre, ele pede uma confirmação. Senhor, se és tu, manda-me ir até aí. Pedro entende que o verdadeiro poder está em ir até Jesus, mesmo que isso signifique sair do barco, do lugar seguro. Jesus apenas responde, vem. Nenhuma explicação, nenhum plano, apenas um convite. A coragem de Pedro não está em confiar no mar, mas em confiar em quem o chama. Ele pisa na água e anda. Algo sobrenatural acontece, porque onde há fé, o impossível se transforma em caminho. Mas esse momento exige mais do que vontade. Exige olhos fixos em Jesus. O que sustenta Pedro não é sua habilidade nem sua força, mas sua conexão com o olhar daquele que o chamou. No entanto, a tempestade ainda está lá, e ela exige atenção. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Aqui, a gente compartilha palavras que fortalecem a fé e trazem direção para a vida. Vamos caminhar juntos com Deus. Pedro dá alguns passos. O mar continua agitado, as ondas não cessam, o vento ainda sopra. Mesmo assim, ele anda. Está indo em direção a Jesus. Mas, de repente, algo muda. Não foi o mar, nem a tempestade. O que muda é o foco. Pedro deixa de olhar para quem o chamou e começa a prestar atenção no que o cerca.
O barulho do vento, a força das ondas, a insegurança do momento. Tudo isso entra em cena e com isso o medo se instala novamente. E quando o medo entra, a fé enfraquece. Pedro começa a afundar. A sensação de superação vira desespero. O peito aperta. A confiança que o fazia caminhar sobre as águas agora se perde em meio à turbulência. Mas, mesmo afundando, ele não se rende. Ele clama. Grita com força: Senhor, salva-me. Essa é a chave. Pedro não tenta nadar sozinho, não tenta controlar a situação com as próprias mãos. Ele reconhece sua limitação e volta-se para quem pode socorrê-lo. Jesus não espera Pedro afundar por completo. Não exige uma oração longa, não exige explicação. Ele estende a mão imediatamente. Segura, levanta. E ao fazer isso, diz uma frase direta: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não há raiva em suas palavras, há ensino. Jesus está mostrando que a dúvida não precisa ser o fim, que mesmo a fé fraca pode ser suficiente para ser resgatado. Esse momento revela algo poderoso. A fé pode falhar, mas Jesus não. O medo pode nos derrubar, mas o socorro está sempre à disposição. Pedro não fracassa por sair do barco, ele se coloca em risco por confiar, e mesmo assim é amparado. Deus não rejeita quem tenta, ele estende a mão a quem clama. Não é sobre nunca vacilar, é sobre saber para quem gritar quando tudo parece ruir. Após levantar Pedro, Jesus não o repreende com dureza. Ele simplesmente caminha com ele de volta ao barco. Os dois andam juntos sobre o mar que ainda está agitado. Isso por si só já é um milagre dentro do milagre. Mesmo após a queda, Pedro volta a andar sobre as águas, agora com Jesus ao seu lado. A presença de Cristo transforma fracassos em recomeços. Não importa quantas vezes caímos, se estendermos a mão, Ele nos conduz de volta. Assim que eles entram no barco, o vento cessa. A calmaria não vem quando Pedro tenta andar sozinho, mas quando Jesus entra com ele. A paz chega com a presença. Isso nos ensina algo fundamental. Os problemas não desaparecem porque gritamos ou tentamos ser fortes. A transformação acontece quando permitimos que Jesus esteja no centro da situação. Ele não apenas acalma a tempestade ao redor, mas principalmente aquela que existe dentro de nós. A reação dos discípulos também muda. Até então, estavam dominados pelo medo, pela confusão. Mas ao verem o que aconteceu, algo diferente toma conta deles. Eles não pedem explicações, não questionam o que viram. Eles se prostram, adoram e declaram com convicção: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A tempestade serviu para revelar a identidade de Cristo com mais clareza. Quantas vezes só reconhecemos quem Jesus é quando passamos por momentos extremos? A dor, o medo, a crise. Tudo isso pode ser o cenário onde o caráter de Deus se manifesta com mais força. Não porque Ele nos deseja sofrimento, mas porque Ele se revela no socorro, na resposta, na mão estendida quando tudo parece perdido. O barco representa a nossa vida. Quando Jesus está fora, o mar domina. Mas quando Ele entra, a direção muda, o medo vai embora e o impossível se torna natural. A história termina com adoração, mas começa com medo. Esse contraste mostra o que a fé verdadeira é capaz de transformar. Não se trata de uma fé perfeita, mas de uma disposição real de confiar, mesmo sem garantias. Pedro afundou, sim, mas também foi o único que teve coragem de sair do barco. E essa decisão o colocou diante de uma experiência que marcou sua vida para sempre. Os outros viram o milagre, mas só Pedro sentiu a mão de Jesus o levantando da queda. Hoje, muitos vivem exatamente nesse ponto, dentro do barco, cercados por ventos contrários, com o coração dividido entre a dúvida e a esperança.
A mensagem é clara. Jesus não espera que sejamos heróis da fé. Ele responde à disposição, ele chama, ele sustenta e, se necessário, ele resgata. A nossa parte é sair do barco, manter os olhos nele e continuar caminhando, mesmo que as ondas tentem nos distrair. A fé que agrada a Deus não é aquela que nunca hesita, mas a que, mesmo tremendo, continua avançando. A oração sincera de quem afunda vale mais do que o silêncio confortável de quem nunca arrisca. Por isso, hoje, Deus te chama a viver diferente, a não deixar que o medo dite suas decisões, a colocar seus pés sobre águas que parecem impossíveis e, acima de tudo, a confiar que, mesmo que falte força, haverá uma mão estendida pronta para te levantar. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque mesmo quando vacilo, o Senhor permanece firme. Hoje eu reconheço que tenho vivido cercado por tempestades, mas escolho confiar em Ti. Dá-me coragem para sair do barco, fé para manter os olhos em Ti e humildade para clamar quando estiver afundando. Entra no meu barco, transforma minha história e seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Agora, viva com a certeza de que, se Jesus está presente, nem a tempestade mais violenta pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a mensagem de Deus. E se você quiser continuar refletindo, dê uma olhada nos outros vídeos aqui. Tem muito conteúdo que pode fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo.